Olá, queridos, como estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, em segurança. Então, a gente, vai falar um pouquinho sobre a correção das atividades. Então, agora, na semana seguinte, vocês farão prova sobre os conteúdos de história. Então, o que eu preciso saber? Como que vocês estão trabalhando e a partir disso a gente vai fazer a correção dessa atividade. Então, eu havia pedido para que vocês lessem um texto publicado na revista Galileu, que fala sobre o Australopithecus. Então, o Australopithecus é a espécie de hominídeo, a espécie humana mais antiga encontrada, e esse texto vai falar um pouquinho disso, só que de um outro Australopithecus que foi encontrado na África do Sul. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. Então, gente, eu havia pedido para que vocês lessem a notícia e respondessem 5 perguntas. Então, o que é isso? É interpretação de texto. Então, vocês leriam a notícia e iam extrair dela as principais informações. Então, eu fiz um roteirinho para vocês de perguntas. A primeira pergunta: onde foi encontrado este fóssil? Então, ele foi encontrado em uma caverna na África do Sul. Então, é importante esse trabalho que foi feito para identificar. Na segunda pergunta, que é um pouco mais complexa, e eu acho que é a pergunta mais interessante no meu ponto de vista. Explique como o arqueólogo conseguiu identificar o fóssil e sua idade. Então, como que ele conseguiu? A partir da datação do carbono 14. Porque ele conseguiu identificar esse fóssil, então ele ficou 20 anos trabalhando nele. Então, quando eles encontraram na caverna, ele não podia retirar de lá. Então, ele teve que limpar com a trincha, ficava indo e voltando da caverna para ver o que tinha acontecido, para identificar. Num primeiro momento, ele não sabia que se tratava de um fóssil de ser humano, ele achava que era um fóssil de primata. Então, ele demorou muito tempo para poder identificar esse fóssil, Então, ele ficou anos, 20 anos, Então, ele trabalhou 20 anos nesse esqueleto para poder identificar. Esse trabalho é um trabalho minucioso, então levou muito tempo e outros pesquisadores tiveram que ajudá-lo. Então, eles utilizaram a datação. E é interessante essa questão da datação do carbono 14 para saber a qualidade, Então, eles conseguiram ver e conseguiram identificar. Tanto que o nome, pé pequeno, é porque eram ossos muito pequenos. Então, eles achavam que não eram ossos de seres humanos, tá? Então, eles demoraram um tempo, por isso que foi importante essa descoberta desse fóssil em particular, tá? Tanto que lá no início, eles achavam, eles conseguiram identificar por ser um australopiteco, por quê? Por causa do tamanho do corpo. Então, eles perceberam que os braços eram mais longos e, a perna, os ossos da perna eram menores. Então, por isso que foi fácil identificar, tá? Então, a segunda pergunta, tranquilinha. Então, aqui, só para vocês entenderem como que foi achado esse fóssil lá nessa caverna na África do Sul. Então, eles demoraram muito tempo para poder organizar e retirar, porque eles precisavam preservar o material. Imaginem um fóssil de milhares de anos soterrado, Então, eles demoraram muito tempo porque é um material muito frágil. Então, por isso um trabalho de 20 anos e um trabalho minucioso. Então, porque eles conseguiram identificar através do carbono 14, percebendo a quantidade de carbono nesse fóssil. Então, ele foi muito importante. É um trabalho muito delicado. Então, o trabalho de arqueólogo é um trabalho minucioso pra caramba. Então, o trabalho do arqueólogo foi de identificar. Então, ele precisava saber o que era aquele fóssil, do que se tratava. Então, eles conseguiram, a partir de vários estudos, identificar do que era. Então, eles identificaram que era uma mulher idosa, que possuía 1,30 de altura e que viveu aproximadamente 3,67 milhões de anos, através da datação do carbono. Então, eles conseguiram perceber que havia uma quantidade X de carbono no corpo dela. Tá? Então, por isso a relação e o nome pé pequeno, porque os ossos eram muito pequenos, tá? Então, a terceira pergunta. A partir desse fóssil e do fóssil da Lucy, é possível dizer que os primeiros seres humanos surgiram na África? Justifique a sua resposta. O que vocês podem ter respondido? Então, eu acredito que a maioria tenha pensado que sim. Sim, pois os fósseis mais antigos de hominídeos foram encontrados na África. Então, a Lucy também havia sido encontrada na África, tá? Então, a Lucy havia sido encontrada na Etiópia e esse Australopithecus, essa mulher também, são duas mulheres, Então, a Lucy e a pé pequeno, na verdade, porque não era um homem,
foram encontrados no continente africano. Então, uma na Etiópia e outra na África. Então, a partir disso, chegou-se à conclusão que o Australopithecus africanus é o fóssil mais antigo de hominídeo. Por que essa descoberta foi importante? Porque até 1925, né, eles acreditavam que os primeiros hominídeos teriam surgido na Ásia. Então, eles não acreditavam que a vida, né, a origem dos seres humanos foi na África. Então, esse estudo foi importante para dizer o seguinte, né, que o hominídeo mais antigo é africano e que da África os hominídeos se espalharam pelos outros continentes. Tá? Quando o primeiro cientista, em 1925, disse que os primeiros hominídeos eram africanos, ele foi chamado de louco. Então, as pessoas não acreditaram nele. Então, esses estudos, né, até 2006, 2015, até 2020, ajudam a compreender que, sim, a vida surgiu na África e o fóssil mais antigo é o fóssil da Lucy, mas existem outros fósseis para dizer isso, para afirmar isso. Então, é baseado em evidências científicas. Então, são anos e anos trabalhando em cima desse material, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona essa linha do tempo dos hominídeos daqui a pouquinho. Então, aí uma ilustração para vocês entenderem o seguinte. Então, a vida surgiu na África e da África se espalhou para outros continentes. Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho disso, né? De várias teorias de explicação de como que os seres humanos se espalharam pelo mundo, tá? Mas as evidências científicas provam que a vida surgiu na África e se espalhou para outros continentes. Então, a gente vai para a quarta pergunta. Por que essa descoberta foi importante para o estudo da história? Justifique a sua resposta. Então, nessa pergunta, vocês deveriam explicar por que a descoberta dessa outra Australopithecus, né, pensando que é a espécie mais antiga de hominídeo, ela foi importante para a história. Então, vocês podiam explicar de diversas formas. Lembrando que nós já falamos em outros vídeos e em outro conteúdo a respeito da importância, né, da arqueologia. Então, o trabalho do arqueólogo foi muito importante, né, para a gente detectar isso. Então, a partir da descoberta, né, desse material, desse fóssil que foi encontrado na África do Sul, a Lucy e o pé pequeno, nós comprovamos que o Australopithecus é a espécie mais antiga de hominídeo, né? Então, nós podemos provar isso. Tá? Não é achismo, é provado a partir de várias pesquisas desses arqueólogos, comparando os fósseis entre eles. Tá? Então, sim, né, essa pesquisa foi muito importante, porque para nós na história é importante identificar onde surgiu os primeiros, né, seres humanos e como que esses seres humanos vão se organizando. Então, a gente já tem, né, várias evidências disso. Então, gente, a partir, né, dessa notícia publicada na revista Galileu, vocês já puderam perceber como funciona a evolução dos seres humanos. Então, vocês conseguiram perceber que o fóssil da Lucy e daquele Australopithecus encontrado na África, né, é o primeiro hominídeo mais antigo encontrado. Né? Então, a espécie mais antiga, Australopithecus. Viram lá o tamanho do crânio, tamanho do cérebro? A gente vai falar isso um pouquinho no slide seguinte. Depois, Homo habilis. Esses dois aqui são ainda quadrúpedes, tá? O que diferencia o Homo habilis, né, do Australopithecus? Habilis, a palavra habilis, né, eles têm habilidade de pinça, tá? O macaco, ele não tem essa habilidade tão desenvolvida. Então, o Homo habilis, eles já conseguem produzir alguns tipos de instrumentos, né? Começam a poder usar as mãos, trabalhar. Então, por isso o Homo habilis. Olhem lá o tamanho do cérebro, como vai aumentando. Depois, Homo erectus. Então, erectus é a coluna. Então, eles se tornam bípedes. Por que é importante essa postura bípede? Já falei para vocês nos outros vídeos. A partir do momento que nós assumimos a postura bípede, nós temos um campo de visão maior. Então, podemos enxergar predadores de longe, né? Podemos nos antecipar em relação a eles. Então, a postura do erectus é importante. Além disso, quando fazemos esse movimento, né, o nosso cérebro pode ocupar toda a caixa craniana. Vejam lá como o cérebro vai aumentando em relação ao Homo erectus.
Depois, né, a outra espécie, que é a espécie do Neandertal. Então, o Neandertal é o famoso homem das cavernas. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, ele usa, olhem lá em relação ao Homo erectus, ele faz roupas, né, de peles de animais, ele começa a habitar as cavernas, então, para se esconder. Vocês têm um vídeo, um filmezinho que vocês vão entender quem é o homem Neandertal. O Homo Neandertal é o Homo daquele filmezinho dos Croods, tá? Então eu vou mandar uma atividadezinha para vocês verem um videozinho dos Croods. E no vídeo dos Croods fala um pouquinho sobre o Neandertal. Então a família dos Croods são Neandertais, que eram homens das cavernas. Eles já caçavam, já, né, começaram a viver em família. Então, Homo Neandertal. Depois, para a gente chegar na espécie nossa, que é o Homo sapiens. Antes, né, do Homo sapiens sapiens. Aqui tem só o Homo sapiens sapiens, mas a Homo sapiens sapiens somos nós. Então, nós somos da espécie Homo sapiens sapiens. Mas havia uma espécie anterior à nossa. Eu já vou falar um pouquinho sobre ela, tá? Então, para vocês entenderem a evolução da espécie humana. Então, gente, só para vocês lembrarem. Então, Australopithecus, que é, né, um dos exemplos é a Lucy e o pé pequeno, que foram encontrados entre 3,5 milhões e 2 milhões de anos. Lembrando que o fóssil da pé pequeno, que vocês leram na revista Galileu, tem aproximadamente 3,6 milhões de anos, que foi a datação do carbono 14. Depois, Homo habilis viveu entre 2,4 milhões e 1,6 milhões. Homo erectus, 2 milhões e 400 mil anos, então está ficando mais perto da gente. O Homo neandertal, 2,5 milhões e 12 mil. O que isso quer dizer? Que esses aqui viveram ao mesmo tempo, porém, o Homo neandertal tem mais habilidades, consegue se adaptar melhor, consegue sobreviver e por isso ele se reproduz. Lembrem-se da teoria evolucionista e da seleção natural. Então, não quer dizer que um evoluiu no outro, tá? Quer dizer que esses aqui viveram ao mesmo tempo, inclusive o Homo sapiens, tá? Mas o Homo sapiens tem mais habilidades que o Homo neandertal. Então, vocês vão ver lá, né, para quem já assistiu o filme dos Croods, eu vou colocar para vocês na plataforma um trechozinho, né? O Guy, que é o menininho que participa, né, que eles encontram, a família encontra, o Guy é um exemplo de Homo sapiens sapiens, tá? Então, ele já usa mais o cérebro, ele é mais racional. O Homo neandertal, ele é um homo mais, né, uma espécie mais instintiva. Então, ele age mais por instinto. Fome, né? Ele vai caçar, ele tem medo, ele se recolhe, se esconde, né? Então, o Homo sapiens, ele começa a refletir um pouco mais. Lembrem lá que o cérebro do Homo sapiens é maior que o do Homo neandertal. Então, quer dizer o seguinte, que quando vocês veem lá no filme dos Croods, essas duas espécies de Homo, elas viveram ao mesmo tempo. Porém, o Homo sapiens, né, tem mais habilidades, ele sabe sobreviver melhor e por isso ele vive mais tempo, permanece, e o Homo neandertal vai aos poucos, né, desaparecendo e não se reproduz, né? Então ele vai aos poucos desaparecendo até ser extinto, tá? Então não quer dizer que uma espécie evolui na outra, mas quer dizer que são, né, as espécies mais adaptadas, que possuem melhores habilidades sobrevivem, tá? Então essa é a teoria evolucionista aplicada à evolução da espécie humana. Então, para a gente entender que os seres humanos vão evoluindo, vão desenvolvendo habilidades, né, para poder sobreviver até a gente chegar no Homo sapiens sapiens, tá? Um beijinho para vocês, boas atividades e nos vemos, né, na próxima aula.